Olá, estamos começando mais um programa Prova Final, um programa em parceria da TV Justiça com a rede LFG de ensino. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Aguirre, vou estar com vocês nesse encontro de hoje, dar esse nosso programa Prova Final. Vamos falar de direito civil hoje. Hoje nós temos um tema bem interessante para vocês e nós vamos começar falando sobre esse tema. Como você sabe, o nosso programa ele é dividido em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar do tema do dia. O tema de hoje é um tema muito legal, muito interessante, é a adoção, onde eu vou tirar várias dúvidas sobre a adoção, tem um monte de gente que se interessa, o que acontece, quem pode adotar e etc. Já no nosso segundo bloco, nós vamos falar do Pergunte ao Professor. Tá? São algumas perguntas que são feitas por telespectadores do Brasil inteiro aí sobre esse tema, perguntas relevantes, perguntas atuais, de interesse de todos, que a gente vai acabar solucionando aqui, apresentando uma questão para dar as respostas que as pessoas estão buscando para esse tema, que é o tema da adoção. No nosso terceiro e último bloco, nós vamos responder ao X da questão. Aí nós vamos pegar questões de provas, concursos aí do Brasil inteiro para afinar aquele aluno que está assistindo ao nosso programa e que está preocupado com algum concurso, alguma prova. A gente vai responder essas questões para ajudar no seu estudo. Fica com a gente, que o tema vai ser muito interessante. Nós vamos responder sobre a adoção do casal homossexual, que é uma pergunta que hoje está na ordem do dia. O que eu faço para adotar uma criança? Eu já tenho a guarda de uma criança, quero adotar, como é que eu fico? Fica com a gente. Volta com a gente para o próximo bloco, o tema do dia, adoção. Vamos então ao nosso tema do dia, a adoção. Nesse programa, então, a gente vai falar sobre quem pode adotar, quem não pode adotar, qual a idade mínima para adotar, para ser adotado e para poder adotar, para ser adotante. Nós vamos falar de questões polêmicas, como a adoção pelo casal homossexual. Vamos tirar algumas dúvidas de quem está querendo adotar aí. Como é que eu faço para adotar? O que eu preciso fazer? Tem um cadastro agora? Não tem um cadastro? A lei nova, o que aconteceu com essa lei nova? Mas que lei? A Lei 12.010, de 3 de agosto de 2009. Essa lei, ela trouxe inovações ao Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Que é a norma que tratava da adoção do menor. O que é importante para a gente começar a falar nesse nosso programa é o seguinte: a gente até o final de 2009, então até meados de 2009, até o advento da Lei 12.010 de 2009, a gente tinha 2 estatutos, 2 diplomas legais que tratavam da adoção, que disciplinavam a adoção. O primeiro era o Estatuto da Criança e Adolescente, que disciplinava a adoção daquele que é criança ou adolescente, a criança até 12 anos, e dos 12 aos 18 nós temos o adolescente. E ao lado do Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tinha o Código Civil 2002. E o Código Civil de 2002, então, para muitos, para a maior parte da doutrina, ele disciplinava, trazia normas para a adoção de maiores de 18 anos. Existia uma discussão acerca dessa frase que eu acabei de falar, para efetivamente determinar se ele trazia normas para adoção para os maiores de 18 anos, ou se ele disciplinava também toda a adoção conjuntamente com o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas isso acabou agora. Por quê? Porque essa lei 12.010 de 2009, ela acabou revogando a maior parte dos artigos do Código Civil que tratam da adoção. Na verdade, essa lei deixou 2 artigos vigendo ainda no Código Civil para disciplinar a adoção. Um deles estabelece que a adoção da criança ou adolescente é regida pelo ECA. E o outro vai estabelecer que a adoção dos maiores de 18 anos vai ser regida pelo ECA no que couber. Todos os outros artigos do Código Civil, do artigo 1620 ao artigo 1629, eles foram revogados pela Lei 12.010 de 2009. Isso significa o quê? Significa que hoje, basicamente, a norma que disciplina a adoção é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito embora seja um estatuto para a criança até os 12 anos e para o adolescente dos 12 aos 18, como eu acabei de falar, essas normas vão regular também a adoção de pessoas maiores, no que couber. Obviamente que não vai ter que ter estágio de convivência, algumas questões que eu vou tratar aqui, mas a adoção de pessoas maiores vai também ser disciplinada pelo ECA
no que couber. Então, vamos a ela, né? Vamos começar a discutir o que trata essa lei 12.010/09, e não é só ela, porque na verdade ela alterou, mas não alterou completamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a partir de agora, nós vamos falar do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e das normas atinentes à adoção. Nesse nosso programa de hoje, nós vamos dar especial atenção, então, para a adoção da criança e do adolescente. Começando por uma regra básica, a regra essencial. A adoção é uma situação excepcional. Se a gente estiver pensando no menor, na criança e no adolescente, por força de norma constitucional, no artigo 227 da Constituição Federal, e por princípio constitucional também, e também por força de disposição expressa do ECA, o que eu quero que a gente nunca perca de vista é o seguinte: a adoção é uma situação excepcional. Deve-se, dessa forma, manter o menor sempre na sua família natural. Então, a diretriz primeira da Constituição é preservar o interesse do menor. Essa é uma diretriz fundamental de toda a nossa ordem constitucional, especialmente do artigo 227, que estabelece que o menor tem prioridade absoluta, e isso significa que todas as decisões judiciais devem estar pautadas pela proteção integral do menor, é até um princípio da proteção integral do menor, e que as ações do Estado devem estar voltadas para a tutela desse menor. Com base nessa tutela, o que vai acontecer? Para mandar um menor, para determinar que o menor seja adotado, nós vamos ter que necessariamente verificar se isso é uma situação excepcional. Por que situação excepcional? Porque, em regra, o juiz não deve tomar essa medida drástica. Se o menor tem uma família constituída, sua família natural, o juiz deve preservar sempre essa convivência familiar. A convivência na família natural é a diretriz também prioritária para a manutenção do bem-estar do menor. Portanto, deve-se levar em consideração sempre que ao menor é preferível que ele fique no seio da sua família natural. E hoje, uma novidade trazida com essa lei 12.010/2009, se ampliou até o conceito de família natural, no artigo 25 do ECA, inseriram um parágrafo único no artigo 25, para se criar o conceito da família extensa ou família ampliada. Quem são os participantes da família natural e da família extensa ou ampliada? Família natural, gente, é aquela formada por pais e pelos filhos, e pelos ascendentes, os descendentes. E agora a família extensa são os outros parentes que convivem com o menor e que mantêm com o menor uma relação de afinidade e de afeto. É preferível que se deixe o menor na sua família natural ou na família extensa. Então, para determinar que o menor vá ser direcionado para a adoção, a gente vai ter que primeiro verificar que é impossível, que não dá mais para manter na sua família natural e nem na sua família extensa. Repare, pensa bem, diretriz, preservar o interesse do menor. Então vamos preservar, manter na sua família natural e estender um pouco esse conceito de família. A família não é só aquela relação de parentesco consanguíneo, ela pode envolver parentes que mantêm uma relação de um vínculo de afinidade, um vínculo de afetividade com esse menor. É preferível manter com essas pessoas que o menor já está acostumado, ele já conhece, ele já tem um convívio, do que mandar para adoção. Então nós vamos mandar para adoção em situação excepcional. Agora, tratando-se de uma situação excepcional, vamos determinar que esse menor vai ser adotado. Primeiro, quem pode adotar? Existe idade mínima para adotar? Como é que funciona isso? Funciona assim. O adotante, ele tem que ter no mínimo 18 anos de idade. O adotante tem que ter no mínimo 18 anos de idade e ele tem que ser no mínimo 16 anos mais velho do que o adotado. Como quer se manter? Como a legislação quer manter uma situação próxima a uma situação familiar, a ideia central é que o adotante seja mais velho do que o adotado.